E aí, pessoal do oitavo ano, tudo bem? Bom dia, tô chegando para mais uma videoaula. Galera, sistema novo de gravação hoje, espero que agora fique bom o áudio e a imagem, tá bom? No final vocês me contam, se tiver legal, fala lá no zap lá para mim, professor, a imagem ficou boa, professor, o áudio até que enfim melhorou, tá? Tô usando algumas coisas novas aqui, algumas ferramentas, o micro novo que eu montei, tá bom? Então tem uma câmera melhor, tem um microfone melhor, acho que agora as aulas vão melhorar, tá legal? Mas me fala aí se ficou boa. Bom, hoje nós vamos terminar o nosso capítulo. Vamos terminar o nosso livro. No final eu vou falar da prova com vocês, tá bom? No final dessa aula eu vou falar da prova. Fica aí até o final, não para o vídeo no meio, não, vocês vão perder as novidades sobre a prova, tá bom? Então vamos lá? Vamos começar com a nossa vinheta. Pensaram que ela não vinha? É isso aí, galera. Vamos lá? Página 396. Vamos começar os sistemas econômicos. Gente, hoje nós vamos ver os dois sistemas. Capitalismo e socialismo. Sistemas políticos e econômicos, tá bom? Gente, no mundo nós temos dois sistemas políticos e econômicos principais. Capitalismo e o socialismo, tá? Vou dar uma introdução aqui, depois a gente vai vendo nos textos o que tá falando. Capitalismo é o sistema do capital, sistema que envolve dinheiro, tá? É o sistema onde o dinheiro está acima de tudo, certo? Onde se você tem dinheiro, você faz tudo. E o socialismo é o sistema social, olha o nome, capitalismo, capital, de dinheiro, socialismo de sociedade, tá? É uma sociedade igualitária, é uma forma de vida, é uma forma de produção diferente do capitalismo. São duas formas com duas situações bem diferentes, tá legal? Então nós vamos ter o capitalismo e vamos ter o socialismo, tá? O primeiro sistema econômico que a gente vai ver é um sistema, os dois são econômicos e político, tá? Eles estão ligados, a política com a economia. Gente, o capitalismo é mais fácil da gente entender porque a gente vive o capitalismo. Nós estamos vivendo nesse sistema, tá bom? Então o capitalismo é um sistema onde a gente vive, tá? Então olha lá, o que o texto vai falar? Primeira coisa, a grande maioria dos países do mundo se organizam de acordo com o fundamento do sistema político-econômico capitalista, tá? Então vamos ver aqui como que funciona. Primeira coisa, no capitalismo, a gente tem que entender algumas coisas. A propriedade é privada, a propriedade dos meios de produção é privada. O que é uma propriedade privada? Cada um é dono das suas coisas, tá? As empresas têm um dono, têm um proprietário, certo? As empresas têm um proprietário. Então o dono é o dono de tudo. O banco tem um dono, a empresa tem um dono, a maior parte das coisas tem dono, tá? E o dono, ele busca um objetivo, o lucro, o dinheiro, certo? Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, a propriedade é privada. Essas coisas estudem, tá? Só pra... Então, quais são as características do capitalismo? Propriedade privada dos meios de produção. Segunda coisa, o trabalho é assalariado. Você quer trabalhar no capitalismo, você arruma um emprego, o dono paga você. Então você tem um salário, certo? Você tem um salário. Então existe tudo, existe um dono e o dono contrata os funcionários. O trabalho é assalariado. E aí nós vamos ter aqui o terceiro ponto, que é uma divisão de classes. O que é a divisão de classes? Tá? Nós vamos ter os proprietários do meio de produção e os trabalhadores. Então nós vamos ter os proprietários querendo ganhar dinheiro, querendo obter o lucro, e os trabalhadores querendo obter o seu salário, tá? Então, nós vamos ter as duas coisas. Terceira coisa, a produção é para o mercado. A produção é feita para vender. Tudo que se produz nas indústrias é para ser vendido. É até uma bobeira eu estar falando isso para vocês, mas é verdade. Vocês vão ver que no sistema socialista é um pouquinho diferente isso, tá bom? Não tá assim dessa forma que tá aqui, tá? Mas existe. Outra coisa é que tem a divisão do trabalho. O que é a divisão do trabalho? Tá? Cada um faz uma coisa. O trabalho, ele é dividido, você não faz tudo. Então você tem, por exemplo, algumas atividades são feitas no campo,
outras são feitas na indústria, outras são vendidas. Então você tem o setor primário da economia, o secundário e terciário. Algumas coisas produzem a matéria-prima, outras industrializam o produto e a terceira vende o produto. Cada um tem a sua função na economia. E por último, a divisão internacional do trabalho, que é mais moderna, tá? É onde cada país faz uma parte do produto, tá? Cada país faz uma parte do produto, cada país tem uma questão aí, tá? Alguns países, por exemplo, produzem só gêneros agrícolas, outros produzem tecnologia, outros produzem matéria-prima transformada, cada um tem uma. Aqui tem uma charge bem legal, olha lá, o capitalista aqui nesse caso, ó, o capitalista é o dono da empresa, então ele tem tudo na mão dele, ó. Ele manda na empresa, ele manda no campo, ele manda na medicina, ele manda na justiça, porque como ele é muito rico, ele tem o poder todo na sua mão, tá certo? Bom, vocês vão ver que o capitalismo ele teve algumas fases. O texto trata algumas fases do capitalismo. Eu vou mostrar para vocês quais são as fases desse capitalismo. Primeira coisa, o capitalismo comercial ou pré-capitalista. Esse primeiro capitalista, galera, é aquele capitalismo do comércio, lá do século XIV, do século XV, do século XVI, do começo do descobrimento do Brasil, um pouco antes ainda do descobrimento do Brasil. Esse capitalismo, galera, ele é aquele capitalismo de compra, de troca, tá? De escambo, da troca de mercadorias, da compra de mercadorias. Então eles iam de país em país, iam lá na Ásia, iam nas Índias para comprar os produtos para vender na Europa. Esse era o primeiro capitalismo. Não tinham as indústrias, não tinham fabricação, não tinha mercado financeiro. Era aqui, eu pego meu navio, vou lá, encho de produto na Índia, trago, vendo meus tecidos aqui. Era aquele sistema antigo, tá bom? Sistema antigo, onde tinham ali as rotas comerciais e tal. Dá uma olhadinha aqui, grifem o texto, leiam essas partes do texto para vocês entenderem aí, tá bom? Depois dessa, começou o capitalismo industrial. O que é o capitalismo industrial? A Revolução Industrial, tá? 1750 nós tivemos a Revolução Industrial, na metade do século XVIII. Então, por volta de 1750, a Revolução Industrial, começou o segundo tipo de capitalismo. Aí era assim, a indústria produzia e vendia. A indústria produzia e vendia. Então a indústria começa a produzir chinelo, produzir carro, produzir trem, produzir um monte de coisa e ela precisa vender os seus produtos industrializados. Então ela começa a criar mercados consumidores e ela começa a vender os seus produtos. Essa fase, inclusive, galera, foi que acabou com a escravidão no Brasil. Tá? Por que acabou com a escravidão no Brasil? Porque a Inglaterra precisava vender os seus produtos e escravos não compravam produtos. Então a Inglaterra pressiona o Brasil para acabar com a escravidão e criar o trabalho, tá? O trabalho remunerado. O trabalho remunerado, o trabalho pago, o trabalhador assalariado, ele tem dinheiro, ele podia comprar os produtos em inglês. Então essa é a segunda fase. A primeira fase, o mercantilismo, as trocas dos produtos, depois o capitalismo industrial com as primeiras indústrias. Só que aí, galera, grifem tudo isso, leiam, vai falar do êxodo rural, da saída das pessoas do campo para a cidade, dos produtos, do carvão, do ferro, da energia. O texto tem bastante coisa importante, tá? Eu quero que vocês vá lendo aí, vai dando pause e vá lendo, tá bom? Não vou ficar muito tempo, senão eu não consigo explicar os dois sistemas para vocês. Depois veio o capitalismo financeiro. O capitalismo financeiro, galera, já tinham as indústrias, tá? E começa novas técnicas, novas tecnologias. A produção começa a ser negociada nas bolsas de valores. É uma segunda revolução industrial. As fábricas começam a impulsionar, começa a ter um crescimento econômico, as bolsas começam a crescer e aí começa a surgir nova fonte de energia, capital bancário. Os bancos começam a investir, começam a emprestar dinheiro, o dinheiro começa a ganhar força, começa a ganhar muita força do dinheiro, certo? Esse capitalismo industrial, ele tá aqui mais ou menos no século, ali ele coloca no século XIX, 1800 e pouco ali, esse tipo de capitalismo, capitalismo financeiro, onde o dinheiro... Então nós tivemos o comércio de troca, de vendas de produto, as indústrias e agora começa a entrar os bancos, os dinheiros, o capital bancário começa a entrar,
certo? Depois, capitalismo técnico, científico, informacional, certo? Esse capitalismo é o que já acontece até os dias de hoje. Já começa o quê? Evolução das bolsas de valores, da ciência, da tecnologia. Terceira revolução industrial, galera. Hoje nós estamos na questão tecnológica. O que é isso? Técnico, científico e informacional. Eu posso hoje, André, eu tenho R$1.000 aqui na minha casa. Eu quero investir numa empresa que está no Japão. Eu quero pôr meu dinheiro nela, eu quero entrar de sócio da empresa. Eu entro na internet, entro na bolsa de valores no Japão e invisto meu dinheiro nessa empresa lá no Japão. Percebe como tá? Além de você ter o capital, além de você poder investir, você consegue investir no mundo inteiro. Isso é ciência, isso é tecnologia, tá? Esse capitalismo já é um capitalismo que está ligado às bolsas de valores do mundo, tá? Ó, tem o maior fluxo de informação e de capital. A independência entre o conhecimento científico e o meio industrial, que possibilita rápidas transformações tecnológicas, tá? Então, os países também começaram a investir dinheiro na tecnologia, dinheiro em pesquisa. Você tem países aí onde a tecnologia e a pesquisa estão detonando hoje. Na Índia, por exemplo, o investimento em tecnologia está muito alto. Tá? Outra coisa que eles falam é uma política neoliberal. O que é uma política neoliberal? Quando ele fala da política neoliberal, galera, é menos Estado, é menos governo. O que significa isso? O governo ele ainda tem algumas coisas que ele controla. No Brasil, por exemplo, o Brasil é um país capitalista, cada dono tem sua empresa, cada banco tem sua empresa. Mas a saúde, a educação, o Brasil que controla. Uma coisa que o Brasil controla que ninguém aceita, que os países reclamam sempre. O Brasil controla o sistema de energia. Petróleo. A Petrobras é uma empresa do governo brasileiro. O Brasil que controla a extração de petróleo. No mundo, ninguém é assim mais, só o Brasil. Então os governos internacionais reclamam, ó, você tem que liberar as empresas chegarem aí no seu país para tirar o petróleo. Você percebe? Por quê? Porque o Estado não pode. Então, nos países liberais, neoliberais, tá? É onde o sistema é livre, não tem governo. O governo ele tá ali só para não, ó, eu vou fazer essas ruas, eu vou melhorar aqui isso aqui e tal. Ah, mas a educação não, a educação é toda privada, a saúde é privada, todo mundo é particular, tá? É assim que funciona. É o Estado mínimo. Quanto menos coisas o Estado tiver, é melhor. Tá? O Estado ele vai simplesmente ser um fiscalizador do povo. O governo só fiscaliza. Ele fiscaliza se o patrão está pagando os empregados certo, se os empregados estão trabalhando certo, se está tendo greve, se não está. Ele é o fiscalizador. Mas ele não tem grandes ações na sociedade. Beleza? Eu vou dar um pause. Para passar aqui as próximas perguntas, né? Deixa eu dar o meu pause aqui, já eu volto, tá? Voltei. Esse foi o sistema econômico capitalista, tá? Aonde o dinheiro fala mais alto, aonde você tem lá todas aquelas características, tá? A empresa é privada, as zonas são privadas e tal. Agora nós vamos falar sobre o socialismo. Socialismo, galera, é um pouco diferente, tá? É um pouco diferente. Então vamos entender um pouquinho o que é o socialismo, tá? Na sociedade socialista, eles falam que não deveria ter uma divisão de classe e os meios de produção eram de propriedade coletiva, ou seja, as empresas era de todos, era da sociedade. Então a empresa ela é estatizada, o governo vem e fala, ó, acabou os donos, tira todos os donos, tira o dono de todas as empresas e a partir de agora a empresa é de todo mundo e não tem mais patrão. Outra coisa, nesse sistema todo mundo trabalha para si, tá? Todo mundo trabalha para si. E aí, o que acontece aí no socialismo, tá? As pessoas, os bancos, as empresas, eles são quem causam as injustiças. E isso aí foi levantado por um cara chamado Karl Marx e Friedrich Engels. O Marx, galera, vocês vão ouvir falar muito desse pensador, muito. Professor de história, de filosofia, de geografia vai sempre falar do Marx, tá? Então o Marx, ele escreveu um livro chamado O Capital. Ele fez uma análise do capitalismo. E ele falou que o capitalismo ele era muito desigual. Se continuasse crescendo, algumas pessoas iam ficar muito ricas e as outras muito pobres. E na verdade o Marx não está errado. O que ele falou ele tem razão.
Olha hoje aí, você tem caras milionários e você tem gente muito pobre. E ele falava o seguinte, que quando a sociedade entrasse em colapso, tivesse mais pobres do que ricos, os pobres iriam se revoltar e iriam tomar conta dos meios de produção, iriam tomar conta das indústrias, dos bancos, das empresas e iriam acabar com essa injustiça social. Tá? E as empresas seriam todas do Estado. Seriam todas do Estado. E aí o Marx pega e faz a sua tese, e aí o que acontece? Em 1922, lá na União Soviética, eles criam uma sociedade socialista. Eles criam um país socialista. Eles juntam com outros países, fazem uma união, são vários países, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. O texto vai chamar aqui, ó, de URSS. Tá? Essa União das Repúblicas Socialistas Soviéticas aqui, ó, da URSS, ele vai se tornar uma grande potência no mundo, certo? Vai se tornar. Ela surge em 22, tá? Mas ela se destaca mesmo no final da Segunda Guerra Mundial. No final da Segunda Guerra Mundial. O que aconteceu no final da Segunda Guerra Mundial? Estados Unidos e União Soviética lutaram juntos na guerra. Quando termina a guerra, tinham dois sistemas. Os Estados Unidos defendendo o capitalismo e a União Soviética defendendo o socialismo. O texto vai falar disso mais pra frente um pouco. E aí, cada um queria mostrar que o seu sistema era melhor. Os Estados Unidos queriam mostrar que o capitalismo era melhor e a União Soviética queria mostrar que o socialismo era melhor. E os dois começam uma competição entre eles. Tá? E aí, ó lá, ele fala aqui no texto, ó, que a União Soviética começa a ser o grande adversário do capitalista. Tá? E aí, principalmente no período pós-Segunda Guerra. A União Soviética, ela se surgiu da Revolução Russa. Os operários, galera, insatisfeitos, eles começam a fazer alguns protestos. Tá? Eles começam a fazer alguns protestos. E eles começam a reclamar. E aí, eles fazem a Revolução Russa lá em 17. Tá? Olha lá, foi responsável pela queda do czar, pela queda do rei que estava no poder, tá? E aí ela cria uma nova sociedade, tá? Olha só, representou um marco histórico na busca de uma sociedade mais igualitária, certo? Então vamos ver um pouquinho, entender um pouquinho dessa União Soviética, tá? Na União Soviética teve um problema, galera, porque o Estado estava no poder. Quem comandava as empresas saiu da mão dos proprietários e foi para a mão do governo. E o povo continuou sem uma condição legal. Porque qual é a tese do socialismo? Que todo mundo trabalha, você trabalha na empresa, então tem uma empresa, tá? Todo mundo trabalha, a empresa é de todos. No final do mês eu chego e falo, ó, a empresa deu 1 milhão. Nós somos em 1.000 funcionários, vai dar R$1.000 para cada um. Certo? Todo mundo ganha igual. Então a faxineira, o servente, a cozinheira, o gerente, o proprietário, o dono, todo mundo vai ter a mesma renda. Vai ter o mesmo salário, vai ser sempre igual. Vai ser uma divisão igualitária. O dono e o faxineiro, o gerente, né, geral, porque se é do Estado, o gerente geral e o faxineiro, o cargo mais alto e o cargo mais humilde, vão ser remunerados da mesma forma. Certo? E aí, as condições de vida também. Então, se o gerente tem dinheiro para comprar uma casa, o pessoal da limpeza também tem. O pessoal da cozinha também tem. Se o gerente tem dinheiro de frequentar um hospital caro, uma escola cara, o pessoal da cozinha também tem. Então, são direitos iguais, é uma sociedade igualitária. Só que quando eu coloco isso na mão do governo, eu coloco alguém para controlar. E aí não deu muito certo. Olha o que o texto fala. Os trabalhadores não estavam realmente no poder. Uma elite burocrática do Partido Comunista controlava o Estado e também os meios de produção, usufruindo dos privilégios econômicos que não foram estendidos à classe trabalhadora. Outra coisa que não deu certo, tá? As empresas pararam de investir, porque o Estado não investia na produção. E as empresas foram ficando antigas, foram ficando sucateadas. Então aqui vai falar um pouco do quê? Que as empresas foram ficando sucateadas, a produção não evoluiu, a agricultura não evoluía e o sistema começou a entrar em colapso. O sistema começou a decair. Em 91, a União Soviética deixou de existir, tá? E aí formou mais 15 países ali em volta. Tá? Que eles começaram a chamar de Comunidade de Estados Independentes. Beleza? Outros países tentaram implementar o socialismo. A China
tá? O Mao Tse Tung, quando ele viveu na China, ele fez a Revolução Chinesa. E ele também instaurou uma economia planificada, tá? Serviço público de saúde, educação, promoveu reforma agrária, distribuiu. Ah, gente, nesse sistema socialista existe também uma divisão de terras. Não tem aquele fazendeiro que é dono de um monte de terra e um monte de gente trabalhando para ele. A terra é dividida para todos os trabalhadores. A fazenda é igual para todo mundo, divide para todo mundo, tá? Então o sistema socialista é um sistema de divisão, um sistema igualitário, tá? As pessoas são donas dos meios de produção. É isso que eu quero que vocês entendam. O Mao Tse Tung tentou implementar esse sistema na China, mas também não deu muito certo. Quando o Mao Tse Tung morreu, tá, em 76, o sistema começou a abrir para o capitalismo, ó. Começa a ter uma abertura para o capital estrangeiro, tá? Eles criam as zonas econômicas especiais, as ZEE, tá? Que aí a China vai entrar no sistema. Lembra que eu falei lá atrás que existia dois polos brigando pelo poder? A gente vai chamar essa fase de mundo bipolar. O que é um mundo bipolar? Bipolar, dois polos. Quais eram os polos? Primeiro polo, socialista ou capitalista. Segundo polo, socialista. Então nós tínhamos o polo capitalista querendo mostrar para o mundo, ó, eu sou o melhor. E o outro polo socialista querendo mostrar que era o melhor. Então quando termina a guerra, lembra que eu falei da guerra? Termina a guerra, Estados Unidos e União Soviética, eles venceram a guerra. Mas eles queriam mostrar, não, eu venci a guerra, mas eu sou melhor que os Estados Unidos. Eu sou melhor que o capitalismo. Aí os Estados Unidos falaram, não, nós vencemos a guerra e nós vamos mostrar que nós somos melhores que o socialismo. E aí o mundo ficou dividido assim, galera, ó. Os países laranjas eram os países capitalistas. E os países roxinho aí eram os países socialistas, tá? E aí você tem aqui, ó, os Estados Unidos como centro capitalista e a União Soviética como centro socialista. Olha lá como ficou dividido o mundo. Então o mundo ficou bem, tá, capitalismo e socialismo, tá? E esses países, eles foram se cutucando, tá? Eles chamam, galera, eles falam aqui o bloco capitalista, né? Você tinha influência dos Estados Unidos e o bloco socialista, a influência da União Soviética. A divisão entre os dois a gente vai chamar de cortina de ferro. Então aqui nós temos a cortina de ferro, a separação entre os capitalistas e os socialistas, tá bom? A cortina de ferro, a linha que separava as duas grandes áreas. E aí você tem uma disputa política, econômica, ideológica e militar. Quase esses caras entram para a Terceira Guerra Mundial, porque os dois começaram a discutir. Outra coisa, eles começaram uma corrida de armamentos. Um queria ter mais armamentos que o outro. Começaram a corrida espacial. A Rússia manda o primeiro homem dar uma volta no espaço. O Yuri Gagarin era um russo, ele dá uma volta no espaço. Ele é o cara que fala, a Terra é azul, certo? Depois do Yuri Gagarin, os Estados Unidos falaram, mandou o homem pro espaço? Legal, ó, mandaram o homem pra Lua. Aí os Estados Unidos mandam o homem pra Lua. Então começa a Rússia, então eu vou construir uma base espacial. Os caras achavam que a Terceira Guerra Mundial seria uma guerra espacial, tá? Então tinha-se um grande medo, tá? Outra coisa que cria também é algumas organizações. Os Estados Unidos vai criar a OTAN, Organização Tratado do Atlântico Norte. Aqui já é uma organização para conflito. E a União Soviética cria o Pacto de Varsóvia. Então tudo isso foi acontecendo e esses dois países um cutucava o outro ali nesse mundo bipolar, o mundo dividido em dois polos, tá bom? Só que esse acabou. O que aconteceu? Em 91, galera, o Bloco Socialista acabou, a União Soviética acabou. Acabou a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E aí a Rússia virou um país capitalista também, certo? Só que aí o que aconteceu com os países que eram da União Soviética? Entraram no mundo. Hoje nós temos um mundo multipolar. Hoje nós temos uma nova ordem mundial, uma nova organização dos países, tá? Os países aonde tinha as influências soviéticas acabaram. Os Estados Unidos parou também com aquele frenetismo de querer ser o melhor, de querer ser o maior, tá? E o mundo foi ficando mais calmo,
mais calmo. E aí começa a surgir novas potências. Hoje nós estamos no mundo capitalista. Hoje nós estamos na questão econômica. Tá? Por exemplo, hoje a China é um dos países mais ricos do mundo em termos de produção, não em qualidade de vida. Se a gente for estudar a qualidade de vida do chinês, vocês vão ver que lá é pior do que no Brasil a qualidade de vida, porque tem muitos habitantes. Mas em termos de produção econômica e de produção de dinheiro, a China hoje é o segundo maior país do mundo. Passou inclusive o Japão. Tá? Então você tem hoje novos países surgindo, você tem novos polos, você tem os Estados Unidos, você tem a Europa, onde tem vários países, Alemanha, França, Inglaterra, você tem o Japão como um outro polo, você tem a China, tá bom? Você tem uma nova ordem, novos países, uma questão econômica. Hoje, a grande disputa no mundo hoje é por questões de etnia e religião. Ainda existem muitos choques, muitos conflitos, mas por questões de gênero, de religião, de culturas, tá legal? Então, muita gente ainda tá fugindo, muito problema no mundo, mas por outros motivos, por essa nova questão. Tá tudo no texto aí, tá bom, galera? E aí a gente vai viver agora um novo mundo, um mundo da globalização, que a gente vai aprender mais pra frente, tá bom? Galera, estamos encerrando, deixa eu falar com vocês, 8º ano. Nós vamos fazer o seguinte, tá? Página 407, 408, eu acho que 409. Isso mesmo. Respondam tudo. Capítulo 4 pode responder todas as questões. Estamos encerrando o capítulo 4. Na próxima aula eu já vou fazer uma live pra gente começar a corrigir essas atividades. Beleza? Outra coisa, manda um joinha se o vídeo ficou bom, se o áudio ficou bom, se a imagem tá legal, se melhorou aí o sistema de gravação pra vocês, tá? Nossa prova está marcada para o dia 23, quinta-feira que vem, 8 horas da manhã. Então estudem para a nossa prova. Vai cair algumas perguntinhas do capítulo 3, mas a maioria das perguntas vai estar no capítulo 4. Tá legal? Estudem, se preparem. A gente vai dar uma olhada lá nos temas, cultura, religião, desenvolvimento, IDH e tal. Vai cair bastante coisinha aí, tá bom? Estudem bastante, se preparem para a prova. Nossa nota, a nossa prova vai valer de 0 a 10. Então, lembra aquela lista de notas que eu mandei para vocês? Eu vou somar aquela nota final, aquela média lá, com a nota da prova. E vou dividir por 2. Então é a nota do mês de junho com a nota da prova dividido por 2 é o que vai dar a nota bimestral de vocês e a nota que vai no boletim. Eu vou mandar a planilha. Quando eu terminar de corrigir as provas, eu vou mandar as planilhas para vocês observarem como vai ficar a nota de vocês. Tá legal? Então prestem bastante atenção, qualquer dúvida me chamem, vamos organizando aí para o final do mês. Próximas aulas live, para a gente corrigir os exercícios, tá bom? Para a gente corrigir o livro. Professor, e aquelas atividades do CLES, atividade 1 e atividade 2, tá? Essas aí, se você for mal na prova, tirar 4 na prova, eu vou colocar ela como atividade de recuperação, para ajudar na sua nota, beleza? Então, quem tirar vermelha na prova, deixa as atividades do CLES feita, porque vai precisar para recuperação. Tá bom, galera? Era isso que eu queria falar pra vocês. Boa semana, bom descanso aí pra vocês. Tem live na próxima aula, a gente vai se falando, tá bom? Grande abraço pra vocês. Deixa eu ir desligando aqui. Cadê minha filmadorazinha? Um abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau.